É tremendo. Graças a Deus pela sua palavra, que é eficaz, que é viva, que nos ensina a fazer o que é certo, o que é bom, o que é direito. Eu quero te convidar, nós estamos muito espalhados, o ambiente é grande, e para esse momento da ceia seria melhor se a gente estivesse mais próximo. Eu queria pedir para as pessoas que estão mais atrás, se puderem, tá? Que venham aqui para frente, para esse lugar aqui bem próximo, para todos ficarmos mais juntos. Tá? Porque é um tempo de a gente estar juntos, a ceia é isso, é a gente se reunir em torno de uma mesa, então não tem sentido a gente ficar, num salão muito grande espalhado. Então, vem aqui mais para perto, se possível aqui para frente mesmo, tá? Não tenha vergonha, Deus é bom. Eu quero ler com você, em 1 Coríntios, no capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo ensina a igreja de Corinto, ele lembra a igreja de Corinto aquilo que já tinha sido ensinado a respeito da ceia do Senhor. E na verdade, se você for ler o texto inteiro, o capítulo inteiro, você vai ver que Paulo está dando uma dura neles, está dando uma bronca neles, porque eles tinham perdido o rumo das coisas e a ceia deles tinha virado uma bagunça, uma comilança. E tinha gente que chegava antes e comia tudo, e quem chegava por último não tinha mais nada, e tinha gente que bebia vinho demais, ficava tonto. Então assim, Paulo estava dando uma dura neles. Mas aí no meio disso ele vem e retoma e ensina de novo o que é a ceia, como fazer a ceia, E não é nada diferente daquilo que a gente vê lá nos evangelhos, quando o próprio Jesus fala sobre a ceia, quando ele está ceando com os discípulos. 1 Coríntios 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Eu queria pedir para fazer a distribuição do pão e que você não ficasse sozinho, você fique perto de alguém, ou vocês se reúnem num grupo pequeno, 2, 3, 5 pessoas, o que for mais fácil, desde que ninguém fique sozinho, tá? A ceia é para ser compartilhada, não é para você comer sozinho, não. Então receba aí o pão, e depois que todos tiverem recebido, nós vamos orar juntos. E lá em Romanos 5, a gente vê várias coisas nesse capítulo, se você quiser ler em casa mais detidamente, mas diz aqui no versículo 1, nós somos aceitos por Deus por causa da nossa fé nele, e temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o caminho que nos leva à presença de Deus, que permite que haja paz entre nós e Deus, porque antes, por causa do nosso pecado, nós estávamos em guerra com Deus. E aqui diz, versículo 12 de Romanos 5, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o pecado trouxe consigo a morte. Então nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas também no capítulo 5 de Romanos, versículo 18, diz assim: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um homem só, que esse é Cristo Jesus. Então vamos dar graças a Deus, fique de pé, vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer por Cristo Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Ele mesmo fez a reconciliação de nós seres humanos contigo, Deus eterno. Ele mesmo permitiu que nós pudéssemos novamente, Pai, entrar na tua presença, sem culpa, sem medo, sem, ó Deus, acusação alguma que pese contra nós. Graças te damos, porque Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Ele é a nossa reconciliação contigo.
Através dele os nossos pecados são perdoados, porque ele morreu e deu a sua vida, porque o seu corpo foi ferido, foi rasgado, foi machucado e pregado numa cruz. Por causa disso, não há mais condenação que pese sobre a nossa vida. E porque o seu sangue foi derramado, Pai, então também nós somos purificados de todo o nosso pecado, porque não existe purificação de pecados sem derramamento de sangue, diz a tua palavra. Mas Cristo já derramou o sangue dele por nós. O justo derramou o seu sangue por nós injustos, para que nós fôssemos perdoados e purificados de todo o nosso pecado, de toda a nossa injustiça. Então te agradecemos por Cristo Jesus e pela obra, pelo trabalho que ele realizou por toda a humanidade naquele dia na cruz. Muito obrigado, Senhor nosso Deus e Pai. Amém. E agora reparta esse pão com seu irmão, ore com ele, abençoe a vida dele com as palavras que saem da sua boca, em nome de Jesus. Você vai conversar com pessoas, você vai encontrá-las, você vai ver nelas o mesmo amor, você vai ver naquelas pessoas o mesmo desejo de agradar a Deus, a mesma alegria da graça recebida em Cristo Jesus. E você vai, mesmo que você não entenda a língua dela ou ela não entenda a sua língua, vocês vão falar uma mesma língua, porque o reino de Deus é um só em toda a terra. Todo aquele que confessa Cristo Jesus como Senhor faz parte desse reino. Amém, glória a Deus. Enquanto você recebe aí o cálice com o suco de uva, eu vou sair agora do texto lá de 1 Coríntios e vou lá para Marcos. Marcos no capítulo 14, é quando Jesus está fazendo a ceia com os discípulos. E no versículo 23 ele diz assim: em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Isso é Cristo. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. E há pouco tempo atrás me chamou a atenção um detalhe nesse texto, que a gente passa muitas vezes, mas às vezes a gente não presta atenção. Talvez você tenha prestado atenção, eu nunca tinha prestado atenção. Que Jesus disse aqui que quando ele tomou esse vinho, ele entrou em jejum, em abstinência de vinho, até que a gente se sente com ele de novo, numa mesma mesa no reino dos céus. Então Jesus, daquele momento até hoje, e até aquele momento que virá, ele não bebe, não bebeu e não beberá vinho. Obrigado, Nela. Interessante isso, né? Por que será que Cristo fez isso? Eu creio que Cristo queria que nós entendêssemos que aquilo lá apontava para um momento no futuro. Jesus estava sinalizando para um momento no futuro, porque haverá um momento na história, no tempo, na história da humanidade, em que todos nós vamos nos reunir de novo, na presença do nosso Pai, na presença de Cristo Jesus, Ele que deu a sua vida por nós vamos estar na presença dEle, diante de uma única mesa, uma grande mesa, uma mesa enorme, e ali nós vamos compartilhar de novo, novamente, desse mesmo pão, desse mesmo vinho, agora sim na presença de Cristo, face a face com Ele. Face a face com Ele. E eu creio que por isso, para sinalizar, para valorizar esse reencontro nosso com Cristo, o reencontro do seu povo com o seu Senhor, dos discípulos com o Mestre, é que Cristo disse isso, que Ele não beberia mais. Olha, desse momento em diante eu não bebo mais vinho, até o momento que nós nos reencontrarmos. E dá arrepio. Deus é bom, vai ser um momento muito especial, e você vai estar lá. Você vai estar lá. Abaixe sua cabeça, vamos agradecer mais uma vez. Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabemos, ó Deus, que esse sacrifício é suficiente para toda a humanidade. Sabemos também, a tua palavra nos ensina, que o desejo do Senhor é que todo ser humano reconheça o sacrifício de Cristo, venha a ti, ó Deus, receba esse presente pela graça, uma coisa não merecida, Pai, que todo ser humano receba esse presente e venha ser resgatado na presença de Cristo. Ó Deus,
Nós entendemos que, infelizmente, muitos homens não aceitam esse sacrifício, não o recebem. Mas nós, Pai, estamos aqui, dentre aqueles no Teu povo, que receberam e creram e entenderam, pela graça do Senhor, mais uma vez, que Cristo Jesus é a nossa vida. Te agradecemos pelo sangue que foi derramado, te agradecemos pela vida do Cordeiro que foi dada, e te agradecemos também, Pai, porque o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está aí assentado na Tua presença, e um dia nós vamos nos reencontrar com Ele, e teremos de novo uma mesa, e será então um só Cordeiro, um só pastor, um só povo, uma só igreja, reunidos na Tua presença, Pai. Vai ser um momento extraordinário, maravilhoso na história da humanidade. Te agradecemos, ó Deus, porque cremos, e desde já, pela fé, participaremos desse momento. Muito obrigado, Pai, por Cristo Jesus. Amém. Beba, bebamos todos.